Oi gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas e todo homem em sua vida assiste ao fim de um mundo. Bom, então antes de começar os recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Lembrando que no box de descrição tem o link para a loja do Capitão Onigiri, bem como o cupom de desconto aqui do canal. Então você consegue comprar quadrinhos, mangás, acessórios, livros também. E fechando o seu carrinho com o cupom do canal, você ganha mais 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, e hoje eu tô aqui para falar de um quadrinho muito difícil, que é Preferência do Sistema, de Hugo Bienvenu. Eu acho que ele é francês, então é Bienvenu. Não sei pronunciar o nome dele, perdoe o meu francês, mas Preferência do Sistema foi publicado aqui no Brasil pela editora Comic Zone e é um quadrinho fascinante, de certa maneira. Bom, a frase que eu disse lá no início, ela tá aqui, já na contracapa, né, na parte final do quadrinho, mas ela acaba sintetizando muito bem alguns dos aspectos que são trabalhados dentro da obra. Dá para dizer, inclusive, que Preferência do Sistema tem duas histórias dentro de uma mesma história. A primeira parte, inclusive, a gente vai acompanhar um homem chamado Yves, que é casado com a Amy, e tem o robô Mickey, que está gerando o filho do casal. E nós estamos num futuro em que, além da facilidade que a gente tem de ter robôs em casa que façam diversas coisas, inclusive tirar da mulher o ônus de ficar grávida, né? Eles podem gerar bebês sem precisar que a mulher sofra com a gestação e etc. Eles estão num futuro onde o espaço, né, o espaço digital é muito restrito. E restrito num sentido de não dá para você criar algo novo e subir, por exemplo, isso na rede, sem que necessariamente a rede como um todo apague algo que não está mais sendo usado. Então veja, o algoritmo, tal qual o algoritmo do YouTube aqui, por exemplo, ele dita as regras desse universo. O que fica para a prosperidade ou o que não fica, o que vai ser deletado. E aí vocês devem estar falando, ok, acontece, a gente está no futuro. O que é deletado? São deletadas obras de caráter cultural que hoje para nós são muito importantes. Por exemplo, eles apagam 2001, Uma Odisseia no Espaço, eles apagam um filme clássico, eles apagam todos os livros e poesias de um autor muito importante, de 1938. A gente tem esse fator de que aquilo que não tem views o suficiente vai ser apagado, independentemente da importância que aquilo possua para a história humana como um todo, né? É inegável, por exemplo, que um filme como 2001, ele é um filme que repercute por diversas gerações, né? Culturalmente, hoje, onde nós estamos, em 2023, é um filme de uma relevância cultural muito importante. Nesse futuro, ele não tem acessos o suficiente para se salvar de ser completamente apagado da história humana. Mas não é um quadrinho apenas sobre isso. O Yves, ele está salvando essas histórias. Então, a primeira parte da história a gente vai ver como o Yves salva esses arquivos, retira do órgão que faz esse controle, inclusive não fica muito claro se é uma organização privada ou uma organização pública que faz essa curadoria de conteúdo, num sistema em que o Yves, que é o nosso protagonista, ele deve advogar em favor das obras para um júri, né? No caso, a gente conhece apenas 2 juízes, uma juíza e um juiz, que vão decidir se aquilo será apagado ou não para liberar espaço para a humanidade continuar produzindo coisas. Só que o salvar arquivos que estavam para ser deletados é um crime que pode levar até 30 anos de detenção, e o Yves faz isso conscientemente. Uma das grandes questões dessa primeira parte da história é como o Yves, mesmo tendo uma família que também será atingida pelas suas decisões, continua salvando essas obras pelo seu
bel prazer, e salva essas obras no Robomickey. A esposa dele, a Amy, claramente não se importa com essas obras, ela apenas aceita o que o Reeves faz, quase como um capricho do marido, e meio que alertando para ele que, olha, essa história não vai dar certo, vai dar ruim em algum momento. Toda essa primeira parte acaba se assemelhando bastante a Fahrenheit 451, que é um livro que ele trata exatamente sobre bombeiros, né, firemen, que deveriam destruir livros, porque livros são coisas muito perigosas naquele universo. Mas um homem em específico, um bombeiro em específico, se torna completamente fascinado pelos livros e porque pessoas morrem para salvar essas obras e começa ele mesmo salvar algumas coisas. Então, existe um paralelo claro entre as duas obras. É óbvio que o Hugo, ele deve ter se inspirado de alguma maneira nesse tipo de ambientação, muito possivelmente. E existe algumas camadas nisso, porque a gente tem o Reeves que salva coisas culturais. Filmes, poesias, livros, coisas que ele considera importante e não conseguiu salvar do total, completo apagamento na rede, ele salva essas coisas culturais. Mas, dentro da obra, a gente também é apresentado a um outro colega do Hugo que salva coisas de cunho político-social. Então, ele salva matérias, informações históricas, coisas que extremamente importantes do ponto de vista educacional, também estão sobre a lógica de eu preciso de espaço para gerar novos conteúdos. Então, vamos deletar aquilo que não tem acesso. Uma outra camada que eu acho que é muito interessante dessa primeira parte da história é o trabalho que a esposa do Reeves tem, a Amy. Ela basicamente é como se fosse uma editora de filmes e ela trabalha numa franquia específica que é de filmes Playmobil, né? Da franquia Playmobil. Acredito sinceramente que a escolha do autor por optar por o que é de mais pasteurizado que essa cultura nova poderia oferecer, está retratado exatamente nisso, sobre como a mulher dele trabalha numa franquia, se eu não me engano eles falam que está na 20ª temporada, uma franquia enlatada. E é muito curioso porque em certo momento, quando a gente é apresentado a esse trabalho dela, eles têm um debate muito interessante sobre como todas as pessoas, de certo modo, se sentem parte de alguma minoria. E o viés dessa conversa não é apenas esse, mas de como, na busca por retratar todas as pessoas, as obras foram se transformando em coisas pasteurizadas. E que essa busca por agradar a todo mundo nasce de uma covardia dos autores de ser confrontado com alguma coisa. Tal qual como se os autores dessa época tivessem muito medo do cancelamento, o que não é uma realidade tão absurda se a gente considerar os dias atuais. A gente tem uma série de discussões de grupos minoritários apontando como certas obras são problemáticas ou como certos autores trabalham temas de uma maneira preconceituosa. Então, o Hugo ele não deixa muito claro qual é a posição dele enquanto quadrinista com relação a essa obra, mas existe uma obra que é extensamente citada durante o quadrinho. Bom, eu nem preciso me adiantar muito na história para a gente falar agora da segunda parte. Enquanto na primeira parte a gente está acompanhando esse núcleo familiar sendo completamente bagunçado pelos ideais do Eve e pelo modo como ele é irresponsável com a própria família, num segundo momento a gente é apresentado ao que aconteceu com eles, mas principalmente o que aconteceu com o bebê que está sendo gerado pelo Robomickey. É nesse momento que a gente vai acompanhar os 10 anos de vida da Izzy, que é a filha desse casal. Esse casal não está mais vivo, obviamente, então ela é criada por esse robô. E eles se escondem numa antiga residência que pertenceu ao protagonista e meio que nesses 10 anos construíram uma vida isolados, só os dois. O
O robô Mickey é um robô que tem linhas de pensamento, né? Ele tem uma programação de defender a Izzy, então ele leva isso até as últimas consequências para ele e para as coisas próximas a ele, mas de alguma maneira dá para perceber que o Mickey, o robô, percebeu a importância daquilo que o Eve fez com ele, de salvar diversas obras dentro da memória dele, e de certa maneira tenta imputar isso à Izzy. Então ele faz com que ela decore poemas, decore versos, decore enredos, personagens. Então ele está tentando, o modo como ele é um gigantesco banco de dados de coisas que foram perdidas, ele quer que isso se estenda a Izzy, porque isso meio que é o que o pai dela queria, que as novas gerações tivessem contato com aquela cultura. A segunda parte, particularmente, eu acho ela um pouco mais fraca do que a primeira parte do quadrinho, mas ela tem alguns detalhes muito interessantes. Acho que o primeiro que a gente pode citar é um retorno ao idílico, ao bucólico, ao modo como eles se isolaram de uma sociedade que é extremamente tecnológica, e aí a gente tem, inclusive, um certo estranhamento sobre como tudo é muito arcaico, no sentido de que eles precisam criar as suas próprias galinhas, as suas próprias ovelhas para ter lã, para ter ovos, para ele poder cozinhar para essa criança. Ele caça coelhos e precisa preparar eles adequadamente. Então é muito engraçado como existe um retorno ao bucólico, ao idílico, mas ele ainda é num contexto muito futurista, porque a gente tem um robô fazendo tudo isso. E, inclusive, em determinado momento, eles começam a ser caçados por outros robôs. E o segundo ponto, que eu acho que é o mais interessante, é que nessa segunda parte, o poema que tange a história, né, ele foi citado durante a primeira parte do quadrinho e ele retorna nessa segunda parte com bastante força, que é Funeral Blues, do W.H. Auden, um poeta e um escritor. Essa obra escrita em 1938. Esse poema em específico, ele sempre retorna na trama. E é um poema que foi feito justamente com relação ao luto. É um poema que fala exatamente do não, por favor, não façam barulho, vamos dar um osso ao cachorro para que ele não ladre, escreva que a algazarra de aviões no céu escreva que ele morreu. Então é um poema sobre a gestão do luto, o luto que fica depois da perda de alguém muito importante. Mas o poema é utilizado de uma maneira que ele não se refere a uma pessoa específica. Ele se refere, talvez, muito provavelmente, à perda desses objetos culturais e essa sensibilidade humana, ao mesmo tempo em que ele está fazendo uma construção do que é perdido em troca do que é ganho. Então, é muito curioso o modo como as duas partes do quadrinho estão contando uma mesma história, que pode ser resumida de uma maneira muito simples, com um homem salva produtos culturais que eram para ser deletados, para gerar mais espaço na nuvem, para a gente gravar nossos vídeos de bobagens, e isso ocasiona que ele é perseguido em determinado momento pela polícia. O seu robô que gerava o seu filho naquele momento cria essa criança e, como ele tem essas memórias armazenadas, ele força essa criança a decorar e a absorver toda aquela cultura que foi perdida. Mas veja quantas camadas são possíveis num único quadrinho. Eu gosto muito do vídeo do Quadrinhos na Sarjeta. Eu, inclusive, comprei esse quadrinho por causa do vídeo do Senhor Quadrinhos na Sarjeta, que diz que esse quadrinho ele é reacionário, ele tem um viés reacionário, porque ele prega uma questão sobre o identitarismo, ele faz um certo juízo de valor de produções atuais e produções antigas. Então ele tem até mesmo a desumanização da mulher enquanto progenitora, né? É um vídeo muito interessante. Eu acredito que ele tenha muito mais embasamento do que eu para poder falar sobre isso. Porém, eu não sinto esses aspectos reacionários na obra por um elemento muito simples.
esse poema, Funeral Blues, que tange toda a obra, né, tem uma importância muito grande na primeira parte e maior ainda nessa segunda parte, ele é um poema escrito por um autor homossexual. E aí, eu fui pesquisar sobre esse autor, o Alden, e ele é considerado um autor que tinha claro viés de esquerda. Então eu fico pensando, como pode um quadrinho que é visto de uma maneira, né, ou melhor, puxa para si, para a fala dos seus personagens, questões mais reacionárias, trabalha de uma maneira tão coesa com uma obra de um autor que é de esquerda, né? É visto como um autor de alinhamento à esquerda. E talvez seja exatamente esse o brilhantismo da obra. Porque o Hugo, ele consegue botar uma linha de pensamento mais reacionária em alguns personagens, ao mesmo tempo em que ele mostra que o mundo é um pouco mais complexo do que isso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um discurso da esposa do protagonista, que pode ser visto como reacionário por conta dessa crítica às minorias, né, meio que tolherem certas liberdades artísticas, a gente tem o personagem principal salvando obras de pessoas que estão originalmente alinhadas à esquerda e pertencem de grupos minoritários. E no fim, a obra acaba sendo um pouco quase profética, porque sim, todos os homens no decorrer da sua vida vão ver o fim de um mundo. Qual será esse mundo? Não somos nós que vamos definir. Eu, a minha geração, viu o fim de diversas coisas, diversos processos que hoje são passado. Meus pais viveram coisas e passaram por coisas que hoje em dia a gente não passa mais. O mundo onde os meus pais cresceram não é o mesmo mundo onde eu cresci, que não é o mesmo mundo no qual a minha irmã cresceu, e olha que eu e ela só temos 8 anos de diferença, e claramente não vai ser o mesmo mundo das crianças que nascem hoje. Então eu acabo acreditando menos nesse viés de reacionário, de retorno às origens, mas acabo acreditando mais nesse quesito de que talvez não existam obras universais. Nunca existiram obras universais. Esse poema do Alden, será que ele pode ser considerado universal sobre o luto e a perda? O modo como ele, em 1938, vivenciava esse luto e exprimia ele através da sua arte é o mesmo luto do que a Izzy vai viver esse luto, né, por uma série de situações que ocorrem na segunda parte do quadrinho da mesma maneira que esse autor? Será que ela consegue todo esse processo que ela fez de decorar essas obras, ele necessariamente se traduz em ela compreender essas obras, assimilar essas obras como parte de si própria? Bom, é um quadrinho que não vai te entregar nenhuma dessas respostas. Eu olhei alguns reviews, como eu falei, eu gosto muito do review do Quadrinho na Sarjeta, mas eu olhei de alguns outros canais, alguns textos, e cada pessoa acaba sendo tocada por esse quadrinho de uma maneira porque ele possui camadas muito únicas, ele possui construções de personagens muito únicas. E o próprio modo como a arte do quadrinho reproduz um estilo artístico mais antigo, mais clássico de quadrinhos, mais pop art, ele tem uma mensagem na própria estética por si própria. Então, a minha recomendação é que vocês leiam Preferência do Sistema. É um quadrinho fenomenal, provavelmente está entre as minhas leituras favoritas do ano, porque ele é um quadrinho que ele vai te deixar alguma impressão. Ela pode ser boa, ou ela pode ser apenas um meu Deus, o que esse homem está reclamando de que as coisas se atualizam. Mas, de toda maneira, é você que vai definir esse processo de entendimento da obra e da mensagem.
Bom, é um quadrinho de 168 páginas, ele está saindo pelo preço de R$ 104,90 na Amazon, por exemplo. Ele foi lançado pela Comic Zone em novembro de 2021 e sem vira e mexe tem uns descontos aí de 30%, então dá para pegar por um preço bem ok. Mas é isso, eu fiz um vídeo gigantesco. Eu não quero ver como vai ser para editar esse tamanho de vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa no comentário se a obra te interessou, se esses debates fazem sentido para vocês de alguma maneira. E a gente se vê no próximo vídeo. Então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica aqui do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau, tchau.